paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui, irmãos. Muito bom estar aqui. Eu quero agradecer de coração ao convite. Quero agradecer ao pastor da igreja, aos irmãos que estão na organização. E eu pensei que eu era um dos últimos. Eu vou começar abrindo. Meu Deus. Irmãos, quando a gente pensa... Antes eu queria pedir perdão pelos minutos de atraso. É que depois de algum tempo a gente tem um monte de atividade, né? Eu, por exemplo, misericórdia. Trabalho aqui em Bahia, trabalho em Alhandra. Enfim, outras coisas também, aí fica complicado. Às vezes o tempo, a gente precisa... Deus fez tudo com perfeição, né? Então não vou dizer que Deus fez só 24 horas para o dia. 24 horas está de bom tamanho, é só a gente conseguir organizar bem o tempo, né? A temática que os irmãos trouxeram, uma semana escatológica, é muito bom, irmãos. Estudar teologia é muito bom. E faz mais ou menos 20 anos que a gente trabalha com seminário, trabalha com teologia. E falar de teologia é sempre uma coisa renovadora. Traz esperança, revigora a nossa alma, não é verdade? E aí, a temática que me foi proposta foi por que estudar escatologia? Eu trouxe uns slides só para a gente ir pensando nisso. Por que estudar escatologia? E aí eu fiquei pensando, como eu pensei que os irmãos já tinham falado a respeito da escatologia, eu vi a Givanildo, parece que achava que era o primeiro que ia dar a abertura aqui, então eu não trouxe nada de terminologia, de definição. Eu pensei que Egivanildo tinha já vindo aqui, e Egivanildo é meu amigo desde muito tempo. Eu disse, com certeza, Egivanildo está lá, então já definiu o que é escatologia, já trouxe do grego. Egivanildo é um professor excelente. E aí, como eu não trouxe definições, eu não trouxe nada de definição, porque eu vinha na compreensão de que Egivanildo tinha vindo antes. Egivanildo vai trazer definição, vai trazer tudo. Então eu procurei trazer só o porquê que a gente deve estudar escatologia. Mas aí eu fico na obrigação também de definir o que é escatologia. Já que eu estou começando, né, a semana, eu acho que começando a falar, então eu fico na obrigação de definir escatologia. Quem faz seminário, quem fez seminário, sabe que nós temos pelo menos... Vocês me controlam na hora também, tá? Controlo na hora, quando estiver perto, dá um sinal, porque eu estou vendo aqui de 8h10, mas vocês me controlam na hora, porque vai que eu passe. E aí, a gente quando estuda teologia, principalmente os seminaristas, sabe que a gente tem pelo menos 10 teologias sistemáticas. E a escatologia é a última a ser estudada nos seminários. Escatologia, eclesiologia, às vezes estudam as duas juntas, mas geralmente é a última teologia a ser estudada. Mesmo porque escatologia veio de duas palavras gregas, né? Vamos utilizar as duas palavras gregas para a gente tentar definir. Seria o estudo das últimas coisas, ou a ciência que estuda as últimas coisas, a ciência relacionada às últimas coisas. Então veja, se a gente começa pensando em escatologia, é preciso um arcabouço para a gente entender o que seria escatologia, para além do estudo das últimas coisas. Se a gente tem as últimas coisas, é porque também temos o princípio das coisas. E aí, pensem comigo, saber a respeito do princípio ou dos princípios, das origens, quase todos nós sabemos, não é verdade? Mesmo aquelas pessoas que têm dúvida a respeito
da origem, mesmo aqueles que têm dúvida a respeito da fé, da crença. E eu tenho um amigo que é professor universitário, e lá para as 2, 3 da manhã ele estava na internet e começou a perguntar as coisas a mim. E nós nos criamos juntos na igreja, e ele hoje é professor universitário, estava com dúvidas a respeito da origem. E aí ele começou a falar a respeito do Big Bang, por exemplo, da grande explosão, da evolução. E aí a gente começou a conversar e conversamos horas a fios, assim, mais ou menos 4 horas da manhã, a gente estava parando de conversar sobre a origem. E aí eu fiquei pensando, é muito mais fácil acreditar no Fiat Lux, no haja luz, do que acreditar na evolução. Acreditar que um pequeno átomo girou de forma inexplicável, numa velocidade ínfima nada, infinita, e explodiu. Irmãos, acreditar nisso é uma coisa, tem que ter muita fé para acreditar na evolução. E aí é claro que a gente não vai falar da evolução, o nosso foco é as últimas coisas, mas tem gente por aí que ainda tem dúvida a respeito das origens. Mas veja, irmãos, a gente precisa, para chegar ao fim, de um princípio. E aí a gente tem que Deus criou todas as coisas. Vai estar lá, no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a gente já sabe que nós tivemos uma origem. Mesmo aqueles que têm dúvidas, tem que ter um ponto de partida. Existe um ponto de partida. Outro dia eu estava ouvindo um cientista falar, e eles estudando a gene humana, descobriram que todo o homem veio de um só homem. Olha que coisa curiosa. Depois, estudando a gene feminina, o Y, descobriram que toda mulher veio de uma só mulher. Então, todo homem veio de um só homem, toda mulher surgiu de uma só mulher. Mas é claro que a gente já conhece a história de Adão e Eva. E a história de Adão e Eva, irmãos, está em todas as culturas do mundo. Às vezes trocam o nome deles, não colocam Adão nem Eva, colocam outros nomes, mas aí depois vocês leiam o Fator Melquisedeque, é um livro brilhante que fala sobre isso. Todas as culturas conhecem a história da origem. Veja, para a gente estudar escatologia, por que nós devemos estudar escatologia? Por que nós precisamos estudar escatologia? Eu coloquei em 3 pontos, porque a gente tem 50 minutos. Iveson Felipe Indrius, é difícil esse nome, Indrius Felipe, nós temos 50 minutos, vai me controlando, Indrius, senão eu passo direto. Então veja, para que ou por que estudar escatologia? Eu coloquei em 3 pontos, parece até coisa de presbiteriano, não é? Mas eu coloquei em 3 pontos. Primeira coisa, para a compreensão do plano divino. Nós precisamos estudar escatologia para a compreensão do plano divino. E aí, quando a gente fala do plano divino, nós não estamos apenas falando do plano divino em relação à humanidade. Nós não estamos falando apenas do plano divino para o homem e para a mulher. Nós estamos falando do plano divino em relação a toda a criação. Escatologia fala de toda a criação. É a relação das últimas coisas, não só relacionado ao homem e à mulher, mas à própria criação. Então, escatologia é necessário, é preciso. E por que nós devemos estudar escatologia? Primeira coisa, para a gente compreender o plano divino. Irmãos, tudo relacionado ao que Deus criou envolve escatologia. Tudo, enfim, tudo, claro. Deus está muito importando-se com a humanidade. Mas escatologia envolve tudo. Veja, a Bíblia diz que pela palavra do Senhor os mundos foram criados. Esses mundos que foram criados
A gente sabe que a Bíblia fala pelo menos de 3 mundos, né? É o mundo atmosférico, que é esse que a gente olha para o céu e consegue ver. Nesse mundo aqui, nesse céu atmosférico, tem vários mundos e vários céus. Mas vamos falar dos céus. No princípio criou Deus os céus. Do mundo a gente podia falar do mundo vegetal, do mundo animal, do mundo mineral. Mas vamos falar dos céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que lá está no plural, não é singular. Nós temos os céus, e aí nós poderíamos falar do céu atmosférico, que é isso que a gente olha e consegue ver as nuvens. E quem anda de avião sabe que num determinado espaçamento lá em cima, a gente olha para cima e não vê mais nuvem, não tem mais nuvem. Então, quando a gente sai desse céu atmosférico, esse que a gente consegue enxergar, nós entramos no céu cósmico, que a gente poderia dizer que é o mundo ou o céu do universo, o céu dos planetas, das estrelas. Depois a gente poderia falar do terceiro céu, que é a morada de Deus, é o local onde Deus mora. Então nós temos pelo menos 3 céus, pelo menos não, a Bíblia só fala de 3 céus. Então veja, para que estudar teologia e por que estudar teologia? Para eu poder compreender o plano divino. E o plano divino relacionado a tudo, a própria criação. Veja que quando Deus cria o ser humano, e aí tem uma coisa que eu gosto de falar demais, que é a respeito dos decretos de Deus, da soberania de Deus, eu gosto demais de falar nisso. Porque veja, irmãos, Deus estava no infinito, na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, claro que nós acreditamos na Trindade, porque a Bíblia fala da Trindade. Estava lá o Pai adorando o Filho adorando o Pai, o Espírito adorando o Filho, o Espírito adorando o Pai, em adoração. A Trindade estava em adoração. E no momento que eu vou chamar aqui de passado eterno, que isso é heresia, tá, irmãos? Não existe passado eterno. Mas é só para a gente fixar a nossa ideia, para a gente entender. Não existe passado eterno. Eternidade é eternidade, sem passado, sem presente e sem futuro. Eternidade é eternidade. O tempo é como a bolha de sabão. Deus está a parte dessa bolha de sabão, e o tempo é como uma bolha de sabão, e Deus está assistindo tudo que está dentro dessa bolha de sabão. E o interessante é que Deus criou a bolha de sabão. Deus criou o tempo. Para além disso, Deus deu origem à eternidade, que é Pai da eternidade. Outro dia eu estava falando a respeito da divindade e disse: olha, irmãos, eu não vou falar isso, não vai desviar o assunto. Eu vou falar de teontologia aqui, tem que falar de escatologia, senão a gente desvia do assunto. Mas a existência de Deus é muito para além do que existe. E se alguém disser, se algum ateu disser para você, Deus não existe, concorde com ele. Se Deus não existe, você pode dizer para o ateu, você tem razão, porque para existir tem que ter um início, tem que ter um princípio, e Deus não tem princípio, Deus não tem fim, Deus é eterno, Deus é essência. A existência só existe porque Deus deu origem à existência. Então Deus está para além da existência. Deus é muito mais do que existência. Mas vejam, irmãos, pensem comigo, esse Deus que criou tudo, Ele criou tudo no momento do decreto. Eu vou trocar de óculos porque eu já passei dos 20, irmãos. E eu não uso multifocal porque fico o tempo todo assim. Vocês vão me perdoar, mas eu enxergo tudo, tá? É para ver melhor aqui. Depois dos 20 a gente também esquece as coisas. Olha só, esse Deus que criou todas as coisas, num momento único, Ele decidiu criar. E aí estava o Pai adorando o Filho adorando o Pai, e o Espírito adorando, em adoração. E Deus, pelo que Ele quis, pela sua vontade,
Porque Deus tem vontade livre. Deliberadamente Deus decidiu criar. E aí Deus decidiu criar para a glória e honra do seu próprio louvor. Deus decide criar e Ele cria os céus, esse que a gente falou, atmosférico, cósmico e a casa dele. E também dentro desse céu, que a gente vai chamar de terceiro céu, utilizando Paulo, né? Nesse terceiro céu, Deus cria arcanjo, Deus cria querubins, Deus cria serafins e Deus cria anjos. Olha, irmãos, essa coisa é muito forte, porque nesse momento único, a mente divina criou tudo, num momento único que eu estou chamando de passado eterno. E deixa eu dizer um absurdo para vocês. Deus cria o fim antes do início acontecer. Por isso que é importante falar do fim. Por isso que é importante falar a respeito da escatologia. Porque Deus cria o fim antes que o início aconteça. Na mente divina, Ele vê todas as coisas, inclusive o fim. Isso a gente pode ler lá no livro de Isaías, quando Deus vai se manifestar pela boca de Isaías e vai dizer: há um Deus como eu, há uma rocha como eu, há uma rocha como eu que anuncia o fim antes que o início aconteça, e que digo: o meu decreto será firme e farei toda a minha vontade. Deus é o Deus que cria o fim, e Ele cria o fim antes do início. E olha, irmãos, antes de todas as coisas acontecerem, Deus criou tudo na sua mente. Nós chamamos isso de decreto. Nós costumamos chamar isso nos seminários de decreto. E no decreto de Deus, Deus cria tudo. Os seres angelicais e os seres humanos e os seres viventes, e Deus cria todas as coisas. Com a observação, Ele já sabe exatamente do fim. E eu fico pensando, por que Deus decidiu criar? Alguém vai dizer, para adoração. E eu vou te dizer, Ele já tinha adoração perfeita, adoração do Pai com o Filho, do Filho com o Pai. E lembra quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Ele disse: ó Pai, eu fiz a tua vontade na terra. Eu glorifiquei o Senhor com tudo que fiz, agora, Pai, glorifica-me tu com aquela mesma glória que tu me glorificava antes que o mundo existisse. Isso é forte. Glorifica-me com aquela mesma glória que tu me glorificava antes que o mundo existisse. Está lá no capítulo 17 do livro de João. E deixa eu te dizer uma coisa. Cristo glorificou ao Pai o tempo todo, morreu na cruz pelos nossos pecados, e a gente vai falar disso daqui a pouco, tomara que dê tempo. Mas escutem, a glorificação de Cristo ainda não aconteceu, porque é para o momento do fim. A glorificação de Cristo ainda não aconteceu. A glorificação de Cristo está no capítulo 4 e no capítulo 5 do Apocalipse. Você vai ver a glorificação de Cristo. Quando nós estivermos arrebatados, e junto com todos os seres angelicais, e de Adão até o último que Deus chamar, nós estaremos todos num coro celestial, todos vestidos de branco, num coro maravilhoso, e aí aparece o Cordeiro, que também é leão, e todos vão estar glorificando aquele que vive, e que foi morto, e que está vivo. Todos nós estaremos lá glorificando. Mas isso não aconteceu ainda. Daqui a um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, não tardará. Por que é tão importante a gente estudar escatologia? Porque Deus cria o fim antes do início acontecer, para a gente entender melhor os propósitos de Deus. Por isso que a gente precisa
entender escatologia. Quando você entende escatologia, você compreende melhor o projeto de Deus. Você compreende melhor o plano de Deus. E aí a gente pensa a respeito disso que eu estou falando, desse plano que Deus começa a criar, o fim desde o início. Olha que coisa terrível, irmãos. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus teve o seu sangue derramado antes da criação do mundo. Vocês concebem isso? O Cordeiro de Deus teve o sangue derramado antes da fundação do mundo. Ele foi conhecido como Cordeiro de Deus, que teve o sangue derramado antes de tudo acontecer. Isso não é terrível? Filipe, isso não é terrível? Filipe é mais fácil de chamar. Isso não é terrível? Quando Deus cria, irmãos, a gente podia falar do infralapsarianismo, do supralapsarianismo. Eu não quero falar do antes da queda, do depois da queda, mas quando Deus cria na mente, Ele sabe que o homem vai cair. Por que Deus fez então o homem? Para glorificar Ele. Ele já tinha uma glorificação perfeita. E Ele criou os seres celestiais e todos adoravam a Ele. E adoravam a Ele de forma maravilhosa. Mas por que Deus quis criar? Porque Ele quis, porque Ele é soberano, porque Ele tem vontade livre. Irmão, não tem coisa mais perfeita do que um ser humano que entrega o seu coração para adorar a Deus. Se tem uma coisa que Deus ama e abre o céu e as portas do céu, é quando você começa a adorar. Deixa eu dizer isso bem rapidinho. Pelo amor de Deus, ninguém leve isso como doutrina, tá? Pastor, pelo amor de Deus, não leve isso como doutrina. Eu não estou, isso aqui pode ser até uma heresia que eu vou falar agora. Mas isso é uma coisa interessante. Deus cria o ser mais perfeito que há no céu. Ele é chamado do hebraico de Hillel Ben Shachá. Na Vulgata Latina chama ele de Lúcifer. Aquele que gera luz, aquele que produz a luz. Vai estar escrito que ele era o aferidor da medida. Pense como ele era importante. Cheio de pedras preciosas, cheio de tanta coisa maravilhosa. Todas as ações celestiais eram aferidas por Hillel Ben Shachá ou por Lúcifer, como vocês queiram chamar. Tudo que se fazia era aferido, medido pelo querubim ungido. E aí ele tem uma ideia, perfeito que era. A Bíblia diz, tu eras perfeito. Perfeito que era. Encontrou-se iniquidade no coração. Iniquidade quer dizer falta de equilíbrio. Iniquidade é o oposto de equidade. Equidade quer dizer equilíbrio. Iniquidade quer dizer falta de equilíbrio ou desequilíbrio. Quando ele se desequilibra, quando Hillel Ben Shachá, ou Lúcifer, desequilibra, ele pensa, eu sou tão bom, tão perfeito, tão belo, tão bonito, todos me acham maravilhoso, eu vou subir às maiores alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Irmãos, e aí, Deus que vê tudo, vai lá no coração, porque a Bíblia está dizendo que foi no coração que ele pensou isso. Pensou no coração ser semelhante ao Altíssimo. E aí Deus vê no coração. Que mente, irmãos, que mente a de Deus. Que mente profunda. Calculem 8 bilhões de pessoas na Terra hoje. 8 bilhões de pessoas na Terra. Deus conhece o pensamento de todos. E deixa eu te dizer mais, Ele conhece o pensamento de hoje, de amanhã, de daqui a 10 anos, Ele conhece o pensamento de todos e Ele conhece o pensamento no futuro. Ele vai lá no coração de Lúcifer e diz, pensasse no teu coração, ser semelhante ao Altíssimo, lançado serás no abismo, no mais profundo do abismo. Ele cai e leva a terça parte da terra,
Ele é chamado de Satanás, a antiga serpente, no Apocalipse. É o Apocalipse quem vai dizer quem é a serpente que tentou Eva. Em nenhum outro livro da Bíblia está escrito que a serpente era Satanás. Só no livro da Revelação, só no livro de escatologia, só no livro das últimas coisas é que Deus revela exatamente quem é a serpente do princípio. Lançado serás no abismo. E eu fico pensando, Felipe, Deus criou um ser perfeito, belo, bonito, um adorador perfeito, e aí ele se ensoberbece, desequilibra e quer ser semelhante ao Altíssimo. Deus lança ele para a terra. Não é doutrina isso que eu estou falando, é só uma curiosidade. Aí Deus, pensa comigo, Felipe, Deus, sabe o que Deus faz, irmãos? Deus cria alguém do pó. Meu Deus, não podia ser de pérola, não podia ser de diamante, não podia ser de ouro, não podia ser de prata, de bronze, mas não, Deus cria do pó. Não é do barro, é do pó. É disso aqui, ó, que Deus cria. Deus cria disso aqui, ó, do pó. Deus cria alguém do pó. Como quem diz assim, o Lúcifer, ou Hilel Ben Shachá, ou querubim ungido, eu te fiz perfeito, dei tudo de beleza a você, e você se ensoberbeceu, desequilibrou e não me adorou. Agora eu tiro de você essa vocação de adorar. Eu tiro de você essa vocação de adorar e dou ao pó. Meu Deus, eu dou ao pó. Calcule aí, irmãos. Nós somos o pó, nós não somos pedras preciosas, nós não somos pérolas, nós não somos diamantes, nós não somos nada, nós somos pó. E Deus levanta o pó e diz, é desse aí que eu vou tirar a perfeita adoração. Que coisa forte. É desse aí que eu vou tirar a perfeita adoração. E sabe, irmãos, eu olho para Deus e fico pensando em Deus, e Deus assistindo tudo, e vai dizer, eu já sei que o querubim ungido vai tentar desfazer o que eu fiz, vai tentar corromper o que eu criei, mas eu já tenho um plano. Eu já tenho um plano. Desde que eu pensei em criar, que eu já tenho um plano para tudo. E ele vai tentar, e eu sei que esse ser que eu criei do pó vai cair. Mas aí a glória vai ser maior ainda. Porque quando Lúcifer pensar, eu derrotei Deus, eu destruí o plano de Deus, eu vou levantar do pó, e esse pó que eu estou construindo, ele vai ser restaurado, eu vou restaurar ele, o meu prazer é restaurar ele, é dar vida a ele, porque ele vai esmagar a cabeça da serpente. Imagina quando Lúcifer olha para você. Imagina quando Lúcifer olha para você, você cantando como estava cantando aqui. Imagina você adorando e ele com inveja de você, dizendo, eu perdi essa vocação. Essa vocação era minha, só eu podia com os anjos adorar, mas aí veio esse pó, veio essa poeira que está aqui na Igreja Batista, adorando a Ele, glorificando a Ele. Como eu tenho ódio, como eu tenho raiva, como eu queria destruir, mas a mão de Deus está sobre a tua vida. O projeto de Deus é que você louvasse mesmo a Deus. É claro que você, como eu, temos o vírus do pecado. Quando o ser humano cai, não é só ele que é amaldiçoado, é toda a terra que é amaldiçoada. A criação é amaldiçoada. Por isso que é interessante estudar escatologia, porque quando pensamos que tudo está amaldiçoado, Deus tem um plano, e o plano de Deus é um plano redentor, é um plano remidor, e Ele tem um projeto para remir até a natureza. Que coisa forte, irmãos. Está escrito isso lá na carta de Romanos. A natureza, ela geme, querendo a presença divina para restaurar ela, e isso vai acontecer nos últimos dias, nas últimas coisas, na história da última coisa. Deus também restaurará tudo,
inclusive aquilo que Ele criou. Por isso que Ele vai fazer novos céus, por isso que Ele vai fazer nova terra. E deixa eu te dizer, só mais um pouquinho de tempo. Espera mais um pouquinho, aguarda mais um pouquinho. É bom demais ser de Deus, é bom demais ser adorador, é bom demais glorificar a Deus, é bom demais ter a filiação. A gente não é só criatura, irmãos. Deixa eu te dizer, você é mais importante do que Miguel, você é mais importante do que Gabriel, você é mais importante do que os anjos dos céus. Sabe por quê? Porque Jesus não morreu por nenhum deles, mas morreu pela tua vida. O sangue de Cristo foi derramado antes da criação. Pedro, capítulo 1, versículo 19. Apocalipse 13, versículo 8. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Meu Deus, você já imaginou, irmãos? O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A gente vai falar do porquê que a gente está falando do porquê que a gente precisa estudar escatologia, para a gente compreender melhor o plano de Deus. Mas eu vou te falar, Felipe, a minha vontade hoje é falar do arrebatamento da igreja. A minha vontade hoje é falar do arrebatamento da igreja. Que coisa magnífica. Os irmãos que vão vir depois de mim falarão certamente do arrebatamento da igreja. Mas hoje eu estou com vontade de falar do arrebatamento da igreja, mas não vou fugir do tema. Vamos para a nossa temática. A gente precisa para entender o plano de Deus. E esse plano de Deus envolve a morte de Cristo e o sangue derramado antes da fundação do mundo. Você está entendendo que Deus tem um plano do fim antes de tudo acontecer? Antes de tudo acontecer, Deus tem um plano do fim. Eu caí, eu pequei, Adão pecou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Está todo mundo perdido? Está nada. Eu até olhei do céu para a terra e não vi nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que temesse a Deus. Todos estavam correndo desarraigados, estavam perdidos, mas eu tenho um plano. Eu tenho um plano, e esse plano envolve o meu filho, que é também ser divino. Que coisa forte, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, Felipe, eu não vou conseguir ler esses slides todos, mas eu vou até onde for dando. Olha só, irmão, deixa eu te dizer uma coisa séria. A vinda de Cristo para a terra é uma coisa tão forte. Como Deus ama a gente, irmãos. Como Deus ama o ser humano, pastor. Como Deus ama a gente, irmãos. Preste atenção. Cristo veio, e era uma coisa já pré-ordenada desde a eternidade, mas Ele veio e viveu como homem, desnudou-se da sua glória, por causa de mim. Veio como ser humano e como servo, como escravo, por causa de mim. E deixa eu te dizer uma coisa, Cristo é divino, vocês sabem disso, 100% divino e 100% humano. Quando estava aqui, estava atuando como ser humano, 100% ser humano. Mas como divino, irmãos, presta atenção, Cristo deu a Deus uma existência que Ele não tinha. Isso é forte. Deus sempre foi Deus, Deus nunca foi homem. Mas quando Cristo veio, recebeu a encarnação, reencarnação não, a encarnação. Quando Ele recebeu a encarnação, Ele deu a Deus uma existência que Deus não tinha. Qual é a existência? Uma existência humana. Quando você tropeça e cai, o sentimento de derrota, de aflição, de angústia que você sente, Deus sabe exatamente o que é, porque Ele viveu num corpo humano, Ele sabe o que é tentação. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Misael, em tudo. Mas Misael, em tudo Jesus foi tentado, em
tudo. Sabe qual a diferença entre Jesus e eu? Jesus e você? É que ele venceu toda a tentação. Ele venceu toda a tentação. E eu, de vez em quando, tropeço e caio. De vez em quando tropeço e caio. E quando eu caio, ao invés de cair com a cara na lama, eu caio com a cara na graça, com a cara no sangue que foi derramado antes da fundação do mundo. E quando eu caio no sangue, o sangue me purifica. O sangue me regenera, me limpa. Como é bom viver de Deus, irmãos. Como é bom viver de Cristo. Como é bom viver para Cristo. Como é bom viver em Cristo. Como é bom viver Cristo. É bom demais ser de Deus, irmãos. Cristo deu uma existência a Deus que ele não tinha, que era existência humana. Deus sabe exatamente como a gente pensa. Deus sabe exatamente como nós sentimos. Mas veja, irmãos, esse cordeiro que foi morto, antes da fundação de tudo, ele estava pensando no fim, na redenção desse ser humano. Esse ser humano fragilizado, esse ser humano que é pó, ele estava pensando exatamente nesse ser humano. A gente conhece muito a respeito do princípio. A gente conhece muito a respeito do que já se desenvolveu na humanidade. E a gente precisa conhecer mais a respeito do fim. Por isso que a gente precisa estudar escatologia, para a gente compreender melhor o plano de Deus. Afinal de contas, Felipe, nós estamos vivendo o fim. Nós estamos vivendo os dias do fim. Daqui a pouquinho a gente volta nessa parte. Já falamos que ele criou para a sua própria glória. Ele viu o fim antes do início acontecer. Adão cai, e vocês já sabem, cerca de 10 gerações depois, o mundo já estava totalmente corrompido. Deus chama Noé, dá um livramento à raça humana, depois escolhe dos 3 descendentes de Noé, 100, e depois escolhe Abraão. Olha como o homem é fácil de se corromper. 10 gerações depois de 100, mais ou menos, o mundo já estava totalmente corrompido. Inclusive o pai de Abraão, Terá, era criador de ídolos, construtor de ídolos. E aí Deus olha para Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e disse: eu quero você para ser meu representante na terra. Eu quero você para ser meu representante na terra. É claro que já existia outras pessoas que adoravam o Deus único. Melquisedeque. Algumas pessoas já adoravam ao Deus único, mas Deus não quis escolher Melquisedeque para ser o propagador do evangelho, das boas novas. Deus quis Abraão. Por que Deus quis Abraão? Porque ele quis. Mas por que ele quis? Porque ele é livre. As escolhas de Deus são escolhas de Deus, e são escolhas soberanas. Talvez a gente não consiga entender. Quando a gente chegar lá em cima, no final de tudo, se a gente perguntar e ele quiser responder, vai ser de bom tamanho, a gente vai ficar sabendo. Se ele não quiser responder, está tudo bem, porque ele sempre tem razão. E o plano dele sempre é perfeito. De Abraão, Deus traz Jesus. De Adão, de Noé, de Sem, de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Davi, Cristo traz Jesus. E para que tudo isso? Para a sua própria glória. Para que tudo isso? Para a sua própria glória. Olha só, irmãos, Deus escolhe Abraão para ser o representante do mundo. A nação de Israel, de Abraão, falha. Aí Deus, olha o que Deus faz. Abraão, Israel, era a oliveira verdadeira. Ela era a oliveira pura. Deus pega o zambuzeiro, que era a oliveira brava, Filipe. A oliveira que não dava azeite. Enxeta o zambuzeiro na oliveira. E depois de enxetado na oliveira, agora ninguém sabe mais quem é a oliveira verdadeira e quem é o zambuzeiro.
Deus escolhe a gente, nós que éramos gentios. Olha só, e a gente era chamado de cachorro, de cão, de porco. A gente era chamado de animal imundo. Nós não éramos de Abraão, nós não éramos descendentes de Abraão, nós não éramos descendentes de Israel, nós não éramos hebreus, nós não éramos israelenses ou israelitas, nós não éramos judeus, nós éramos considerados cães. Mas Deus disse: eu quero eles também, eu conto com eles também. Por isso mesmo que eu vou quebrar a oliveira e enxetar o zambuzeiro. Quando ele enxeta o zambuzeiro, aí Deus diz: agora sim, todos para a minha própria glória. Todos, tanto faz judeu, quanto grego, quanto bárbaro, todos agora são um único povo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Misael, estudar a escatologia é bom porque eu compreendo o plano de Deus. E qual é o plano de Deus? É atrair todos para a sua própria glória. Imagina quando Satanás olha para você irado, cheio de ira, de ódio, diz: eu não tenho mais o dom. Deus tirou de mim o dom da adoração. Eu não posso mais adorar. E eu não concebo a ideia de alguém que vivia na prática do pecado, que vivia pecando, vivia o tempo todo contra Deus, e de repente o sangue de Jesus purifica ele. Eu não entendo esse negócio. A minha ação de derrubar o homem era de uma vez por todas, eliminar a raça humana, mas veio uma história de sangue, e o sangue dele é tão poderoso, que deixa mais alvo do que a branca lã, mais alvo do que a neve. Que coisa boa! Hoje o diabo está doidinho com você, sabe por quê? Porque ele está ouvindo a palavra ser falada, e quantas vezes hoje ele te acusou dizendo: você pecou, você não é digno, você não tem condições. Mas hoje a palavra está sendo dita: o sangue de Jesus purifica você, limpa você, te coloca de pé novamente. O sangue de Jesus coloca um cântico novo na sua boca. Por isso você vai sair daqui adorando. Por isso você vai sair daqui dizendo: Satanás, você até tentou me enrolar, você até tentou me deixar para baixo, mas o sangue de Jesus me tirou da terra e me fez andar nas regiões celestiais. Que coisa boa! Projeto de Deus, irmãos. O projeto de Deus é compreendido melhor. Nós até éramos cães. Eu acho que eu era daqueles piores vira-latas. Mas Deus olhou para mim e disse: eu quero transformar você em filho. Irmão, você já pensou? Todo aquele que crê nele, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Você já viu Deus chamando Miguel de filho? Gabriel de filho? Eu sei que você já pensou no livro de Jó, e vinham os filhos de Deus. Eu entendo, aquela linguagem é interessante, mas filiação como eu e você tem, só o ser humano. Filiação como eu e você tem, só os seres humanos. Isso é muito mais importante do que Satanás. Isso é muito mais importante que os anjos. Deus não mandou o filho dele para morrer por ninguém, mas deu para morrer pela sua vida. Qual é o propósito de Deus, irmãos? E por que estudar escatologia? Para eu entender o plano de Deus. Quando eu entendo o plano de Deus, Felipe, eu sei exatamente quem Deus é. Eu sei exatamente quem Deus é. Sublime, soberano, Ele é onipotente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é absoluto, Ele controla a história. E quem sou eu? Filho de Deus, embaixador de Cristo. É bom demais ser de Deus, irmão. Bem rapidinho, bem rapidinho. Quando Deus está em você, quando a graça de Deus está em você, acontecem coisas terríveis na sua vida, irmãos. Acredite. Outro dia eu ia passando por um centro de Umbanda, de Quimbanda. Estava passando por um centro de Quimbanda. Vocês sabem que existe a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé e outros.
mas a quimbanda é aquilo que o pessoal chama de magia negra. E eles dizem trabalhar com as duas, né? Linha branca, linha preta, deixa isso para lá. E tinha uma pessoa manifestada no centro, na frente do centro. E é claro que, irmãos, eu não senti nenhum impulso, nenhuma vontade de Deus. E a gente é crente, não é para a gente estar como caças bruxas. Não, a gente é crente, é crente. Se alguém chamar, a gente ora. Tinha uma pessoa manifestada no centro. Acredite, irmãos, quando esse ser que estava nele viu que a gente ia passando, ele colocou o rosto, virou o rosto e saiu assim. Ele não conseguia me encarar. Eu estava acompanhado de uma irmã, ele não conseguia encarar a gente. O que é isso? É a glória de Deus que está na sua vida. É a glória de Deus que está na sua vida. Quando, irmãos, nós recebemos a filiação, o Espírito de Deus passa a morar dentro da gente. Nós somos o templo de Deus, nós podemos adorar, nós podemos glorificar. E afinal de contas, qual é a teleologia de Deus ter feito tudo isso? Veja, escatologia é a doutrina das últimas coisas. E teleologia de Deus é a finalidade. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo de Deus ter feito tudo isso? Por que Deus fez tudo isso? Qual é o objetivo de Deus ter feito todas essas coisas? Para a sua própria glória. Deus permitiu tudo isso para a sua própria glória. E Ele fez isso quando? Lá no passado eterno, que a gente não pode utilizar isso. Passado eterno não existe. Para a gente entender, quando Ele fez isso? Lá no passado eterno. E Ele fez o que no passado eterno? Fez o fim e fez também o início. E eu preciso entender isso para que eu glorifique, para que eu saiba que eu faço parte dessa glória de Deus. Quem pode dizer amém? Por que estudar escatologia? Porque quando a gente estuda escatologia, nós nos asseguramos que tudo que está escrito, acontecerá assim como Deus disse. Por que eu vou estudar escatologia? Porque eu fico seguro de que tudo que Deus falou irá acontecer. A gente poderia falar a respeito de Israel. Israel também envolve a escatologia. Israel também envolve as últimas coisas. Eu já disse para vocês que Deus escolhe Abraão para ser o propagador do Evangelho, mas a descendência de Abraão falhou. Mas acreditem, quando Deus escolhe Abraão, Ele levanta a mão, e aqui é pura paráfrase, não está escrito isso. Mas Ele disse, juro por mim mesmo, Abraão, isso está escrito. Juro por mim mesmo, Abraão. Irmãos, Paulo vai dizer, ele não tinha por quem jurar, porque alguém só jura por alguém que é maior. Não existia ninguém maior do que ele. Por isso ele disse, juro por mim mesmo. Abraão e a descendência de Abraão está envolvida na doutrina das últimas coisas. E deixa eu te dizer, Israel é como se fosse um relógio para a terra. Israel é como se fosse um relógio para o mundo. Por quê? Quando a gente começa a olhar para Israel, a gente vai ver que tudo aquilo que Deus falou para Israel, tudo aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Capítulo 28 de Deuteronômio. Deus vai proferir bênçãos e maldição para Israel. E vai dizer, se vocês forem fiéis a mim, eu lançarei vocês por toda parte da terra. Se vocês forem fiéis a mim, eu permitirei que as aves do céu comam a carne dos vossos descendentes. Eu permitirei doenças sobre os vossos descendentes. Eu permitirei que a morte, eu estou parafraseando mesmo, que a morte devore os descendentes de vocês. Mas depois
eu vou trazer um remanescente. Se você ler capítulo 28 de Deuteronômio, você vai entender isso. Irmãos, Israel foi infiel. Israel foi infiel, sofreu muito. Quando virou nação, teve a primeira parte destruída em 722, a segunda parte em 586 a.C. Mas Deus já tinha dito que Ele traria o povo de volta. Tinha dito em Deuteronômio, disse em Jeremias, disse em Isaías, disse nos demais profetas. E para Israel, Ele prometeu prosperidade. Para Israel, Ele prometeu uma nação forte. Para os descendentes de Abraão, Ele prometeu prosperidade. E vejam, irmãos, a última grande destruição de Israel foi no ano 70 depois de Cristo. E a gente podia até falar das 70 semanas de Daniel, mas eu acho que o tempo não vai dar. Vou falar bem rápido aqui. Ele está falando sobre as últimas coisas para Israel. E ele está dizendo, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Isso aqui é falando do fim para a humanidade e também relacionado a Israel. E ele continua, e ele firmará um acordo, um pacto, um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele está falando sobre Israel, está falando sobre o anticristo, sobre as 70 semanas, que a gente não vai se deter aqui, mas alguém que for falar a respeito de escatologia, certamente abordará as 70 semanas, mas veja, ele disse, vai haver 7 semanas, e depois da 7ª semana, o Messias vai ser retirado. E depois, 62 semanas. Aliás, 7 semanas, depois mais 62, que dá 69 semanas. Dá o equivalente a 173.880 dias. E ele disse, depois desses 173.880 mil dias, será tirado o Messias. E quando for tirado o Messias, restará apenas uma semana. Deixa eu dizer para vocês, essa profecia escatológica do fim para Israel já aconteceu. O Messias já foi retirado e agora nós estamos aguardando o cumprimento da última semana para completar 70 semanas que foi proferido para Israel. Mas escutem, a maior desgraça de Israel foi no ano 70. Eles foram expulsos. De 70 para cá. Que hora termina, Felipe? 9 horas? Eu vou fechar aqui. Já apaguei até o celular aqui. Já apaguei até o celular. Olha só. 70 semanas. O Messias seria retirado, ficaria faltando 7 semanas. Escuta, irmãos. Preste atenção. Só falta uma semana para acontecer a escatologia de Israel e também da igreja. Só falta uma semana. Escutem. Cristo disse, preste atenção, porque no fim haverá epidemias, haverá fome, nação contra nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares, não foi? Nunca houve tanta epidemia quanto houve agora, nesses últimos anos. Do século 14 para cá, nunca teve tanta epidemia quanto dos séculos
passados. Do século XIV para cá, nós tivemos tantas epidemias de tuberculose. Morreu mais de 1 bilhão de pessoas de tuberculose. Na gripe espanhola, 50 milhões de pessoas. Nessa pandemia que nós estamos vivendo agora, mais de 25 milhões de pessoas já foram mortas. Mas estava profetizado já. Pai contra filho, filho contra pai, seria como nos dias de Sodoma e Gomorra. Nós precisamos estudar a escatologia para a gente não se escandalizar. Quando a gente começar a olhar para o cenário do mundo, a gente tem que colocar o coração em Deus, porque a gente sabe que a nossa redenção está mais próxima. Para que estudar a escatologia? Para a gente entender o plano de Deus, o projeto de Deus, para a gente saber que tudo aquilo que Ele falou vai se cumprir e para revigorar a nossa esperança. Paulo disse: se eu esperasse em Cristo só nessa vida, era o mais miserável de todos os homens. Mas, como Cristo morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E eu digo mais, no tocar da trombeta, no abrir e fechar de olhos. Ei, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Sabia que tem um arcanjo? Felipe, deixa eu entrar aqui nessa história. Isso é forte. Pastor, sabia que tem um arcanjo no tocar do anjo, né? Tocar da trombeta? Irmão, você sabe que tem um anjo desde sempre com a trombeta esperando só a ordem? Só a ordem. Se eu conseguisse falar com o arcanjo ou com o anjo, eu ia perguntar para ele: ô anjo, você não está cansado não segurando essa trombeta? Ele ia dizer para mim: ser espiritual não cansa. Mas você não tem nenhum incômodo de ficar o tempo todo aí? Ele disse: não, eu fui criado exatamente para isso, para o dia, para o mês e para o ano, para os seguintes segundos necessários. Quando Ele der a ordem, eu vou tocar a trombeta, e quando eu tocar a trombeta, os que estiverem na terra serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Aumenta a tua esperança, revigora a tua esperança com isso. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está tudo certo. Aqueles que você nunca mais viu e ama e sabe que está com Cristo, você vai se encontrar com Ele também. Por que estudar a escatologia bíblica? Porque eu entendo o projeto de Deus. Porque eu acredito que tudo que Ele falou vai se cumprir. E porque um dia eu estarei cantando no coral celestial com Ele. Só mais um pouquinho de tempo. Só mais um pouquinho de tempo. Irmãos, vale a pena. Não tem nada que supere aquele momento de estar com Cristo, quando Deus o Pai for glorificar Jesus. Não tem nenhum momento que supere isso. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem prazeres, não tem bebida, nada, nada, absolutamente nada. O maior prazer que você tiver aqui na terra é ínfimo em relação ao que vai acontecer nos últimos dias. Acredite, Jesus voltará em breve, e no toque da trombeta eu subirei. Felipe também, pastor também, nós subiremos. Deus abençoe a todos. Tem muita coisa de escatologia para falar, mas vocês estão vendo que eu sou obediente ao horário. Gratidão.